Olá pessoal, eu sou a Cláudia Campos, vou apresentar para vocês como que se trabalha colaborativamente no Revit. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o Combin e que tenham tido bastante oportunidade de ver novidades. Uma breve descrição do meu currículo. Eu sou sócia diretora de uma empresa de implantação de BIM, a Construbim. Sou arquiteta, trabalho há 27 anos com AutoCAD e há quase 10 anos com o Revit. Já trabalhei em revendas da Autodesk, já trabalhei em centros de treinamento com AutoCAD, Revit, Navisworks, Active 3D, SketchUp, todas essas ferramentas para arquitetura. Eu tenho vários livros de AutoCAD publicados, desde a versão 11 do AutoCAD, isso em 1992, se não me engano, e 5 livros de Revit. Sou especialista nessa área de treinamento. Já escrevi para a revista K-Design nos anos 90 como colaboradora. Sou autora reconhecida Autodesk e profissional certificada em AutoCAD e Revit. Fiz algumas palestras no Autodesk University no Brasil e no Autodesk University Online, que é um evento online como esse aqui, que a Autodesk fez nos anos de 2010 e 2011. E participo bastante de seminários nacionais e internacionais de BIM há bastante tempo. E trabalho para a Autodesk como coordenadora da comunidade de usuários Autodesk Brasil, que é um fórum que eu convido vocês a conhecerem, onde vários colaboradores respondem dúvidas, dão dicas e a gente coloca também notícias sobre todas as novidades de lançamentos da Autodesk. Bom, qual é o meu objetivo da minha apresentação aqui do trabalho colaborativo com o Revit? Eu vou mostrar para vocês os usos do Workset, o que é necessário para trabalhar com o Workset. O Workset na prática, vou entrar no Revit, mostrar para vocês como que a gente trabalha com ele e as melhores práticas. Os usos do Workset. Bom, para que servem os Worksets? Em primeiro lugar, é uma estratégia de projeto. Se você tem um projeto muito grande e uma equipe para trabalhar, no AutoCAD cada um vai desenhando uma folha, né? No Revit a gente tem como usar o Workset e dividir esse projeto. Então, uma equipe de 2 ou mais usuários podem trabalhar no mesmo arquivo. Essa é a grande vantagem do Workset. Então, grandes projetos, múltiplas edificações, você pode dividir de uma forma de que cada usuário trabalhe numa edificação. Edifícios complexos, garagem, shopping em cima, loja, enfim, complexos de edificações que exijam uma equipe maior, tá? Ou simplesmente dividir o projeto entre equipes. Existem várias estratégias, não existe uma regra geral, isso vai depender de caso a caso, projeto a projeto e conforme a equipe está acostumada a trabalhar, tá? O importante é que você pode dividir várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo. O que você precisa? Bom, uma rede corporativa, as máquinas têm que estar em rede, tá? Ou você tem que ter um servidor BIM, um servidor na web, tá? Hoje a gente fala muito de trabalho em nuvem, então seria um servidor na nuvem, tá? Definir as disciplinas ou como que vai ser a estrutura da divisão da equipe do projeto, tá? Se você vai dividir por usuário, se você vai dividir pelo tipo da edificação, pela tarefa no projeto, enfim, há que se ter uma divisão das disciplinas. Os computadores que vão compartilhar esse projeto, obviamente, tem que estar em rede, tá? O arquivo RVT, que vai ser o arquivo central, tá? O arquivo do Revit, ele vai ser gravado no servidor da rede, tá? Da rede local, corporativa ou no servidor web, tá? Então, basicamente, computadores em rede, internet e conexão. Como que é o esquema do compartilhamento? Bom, então a gente tem todos os membros da equipe, como vocês podem ver na parte de baixo da tela, tá? Esses membros da equipe têm o seu computador e tem o seu arquivo salvado localmente, tá?
E esse arquivo salvado localmente é uma cópia do modelo central. Então, esse modelo central, que vocês podem ver na parte de cima, tá? É um arquivo único que troca informações entre ele e o primeiro usuário. Então, o primeiro usuário salva localmente e depois ele dá um comando que é de sincronizar quando ele passa tudo que ele fez para o arquivo central. O segundo usuário, a mesma coisa, tá? Ele está salvando localmente e está sincronizando com o modelo central. E os outros usuários da mesma forma, tá? Então, a gente tem um único arquivo, vários usuários que salvam localmente e sincronizam, tá? Com o modelo central. Sincronizar com o modelo central é quase que como salvar na rede, tá? Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona. Então, a gente tem aqui duas telas do Revit simulando dois usuários. O primeiro usuário aqui, eu consigo controlar o nome dele, vai ser a Cláudia, tá? O segundo usuário é o César, tá? Então, a gente está simulando aqui dois usuários que vão trabalhar com o modelo central. Eu ainda não tenho o modelo central, então nós vamos criar agora esse modelo central. Eu vou abrir um arquivo que já está criado, tá? E esse arquivo aqui eu vou criar os worksets e depois salvar ele como modelo central. A ferramenta para criar o workset está na aba Colaborar, ferramenta Workset. Quando eu vou criar o primeiro workset, ele me diz que eu tenho que criar um workset para os níveis e eixos, que ele cria automaticamente, é conveniente deixar isso separado. E os outros objetos do workset eu vou colocar no pavimento 1 e 2. Tá? Eu vou fazer um workset para os pavimentos e um para o térreo. Cada usuário vai trabalhar num desses worksets. Eu vou criar o segundo workset agora, que é para o pavimento térreo. Ele pergunta se eu quero deixar o térreo como ativo, eu vou dizer que sim. E agora eu vou mudar os elementos de workset. Então, a gente analisando aqui, se eu selecionar uma linha de eixo, a gente vai ver que ela está no workset níveis e eixos, tá? E se eu selecionar um outro elemento do projeto aqui, por exemplo, uma parede, ele vai estar no segundo grupo de workset que eu deixei todos os outros elementos, que é o pavimento 1 e 2, tá? Eu estou com a planta ativa agora do pavimento 1, tá? Então, esses elementos estão no workset correto, tá? Eu vou agora ativar o pavimento térreo e passar todos os elementos do pavimento térreo para o workset térreo. Então, se eu clicar aqui num eixo, ele também vai estar no workset níveis e eixos. Se eu clicar numa parede aqui, ela também vai estar no workset pavimento 1 e 2, que foi onde eu joguei todos os outros elementos. Então, eu vou selecionar todas as paredes desse tipo agora. A gente tem que mudar todos os elementos desse pavimento para o workset do térreo. Então, vocês podem usar qualquer forma de seleção de objeto, tá? Pode selecionar de várias formas. Eu vou selecionar as paredes, vou passar para o térreo, tá? Eu vou selecionar essas portas aqui, todas do mesmo tipo, e vou passar para o pavimento térreo, tá? Tem um outro tipo de porta aqui, também vou pegar as semelhantes. As escadas.
vou passar para o workset do térreo, de forma que elas fiquem pertencendo ao térreo, apesar de elas irem até o outro pavimento. Eu tenho aqui algumas paredes cortina, também vou trocá-las para o workset do térreo. E assim por diante, tá? Todos os elementos devem ser transferidos dessa forma. O workset é uma propriedade do elemento, então a gente vai selecionando e vai mudando de workset, tá? Então, agora eu tenho alguns elementos no workset do térreo, tá? Os elementos do pavimento térreo e do pavimento 1. Se eu vou lá, eu tenho a porta, no caso aqui, está pertencendo ao workset pavimento 1. Essa parede aqui, por exemplo, também está pertencendo ao pavimento 1, tá? Bom, agora a gente já fez a separação, né? E eu posso criar o modelo central. Eu já tenho 2 worksets para os meus 2 usuários. Quando eu vou criar um modelo central, depois que eu fiz a transferência dos elementos para o workset, eu tenho que lembrar de liberar todos os worksets, ou seja, deixar que esses elementos não pertençam a nenhum workset para que quando o usuário abrir o modelo, ele possa ter acesso e pegar o workset dele para trabalhar, tá? Só que antes eu tenho que salvar o arquivo, então ele está me dando essa mensagem que antes de eu liberar, eu tenho que salvar, tá? Então, se eu for salvar meu arquivo agora, só pelo fato de eu ter criado o workset, ele vai me dizer que esta é a primeira vez que eu salvo o projeto com o compartilhamento ativado. Então, que vai ser criado um modelo central. E aqui ele diz que se eu quiser salvar numa outra pasta, eu tenho que usar salvar como, tá? Então, eu vou dizer que não aqui, porque eu quero salvar na rede agora, tá? Eu vou dar o comando Save As, então, e salvar lá na minha rede. Então, salvar como, projeto, e vou selecionar o meu drive da rede, que é esse aqui. É o meu drive Z, onde eu tenho lá uma pasta de modelos, que eu tenho outros modelos centrais de outros projetos. Arquivo central. É conveniente separar uma pasta só para o arquivo central. Eu vou lá salvar o meu projeto escola, ok? Salvar. E ele está salvando, então, o arquivo central. Quando ele salva o modelo central, ele salva uma série de pastas que contém informações de referência sobre esse modelo central para toda hora que ele abrir. A partir daí, esse modelo central fica nessa pasta e cada usuário vai abrir o modelo central e salvar uma cópia local. Pronto, salvou. Agora, antes de fechar o arquivo, eu tenho que liberar todos os meus worksets, para que na hora que os outros usuários forem abrir os seus arquivos locais, o modelo central como arquivo local, eles possam pegar cada um o seu workset. Então, eu vou liberar. Ele deixa os worksets livres. Isso é muito importante, porque senão, quando o usuário abrir, o workset vai ter um dono. E agora eu vou fechar. Muito bem. Tendo o modelo central, eu estou aqui com as duas telas dos 2 usuários, então agora cada usuário, tá? Aqui é o usuário César, como eu mostrei para vocês, tá? Que ele vai abrir o modelo central agora. Então, ele vai em abrir e ele vai lá na pasta da rede. Arquivo central. E aqui está o arquivo central, tá? O arquivo da escola. Então, o Revit criou essas duas pastas aqui, essa pasta aqui de backup, que é a pasta da
das referências dele. Vejam que a hora que eu vou abrir esse arquivo, ele tem um botão aqui, criar novo local, tá? Então, automaticamente, ele vai criar um arquivo local na pasta documentos, tá? Mas isso pode ser modificado para qualquer pasta. Muito bem, ele abriu o modelo central. Agora, esse usuário aqui vai trabalhar no térreo. Então, eu vou ativar aqui o pavimento térreo, tá? E os worksets dele. Então, eu vou vir aqui em workset. E os worksets estão liberados aqui, tá? Então, ele vai pegar o workset para ele do térreo e vai ficar para o César, ok? Se eu não tivesse liberado, ele não ia conseguir fazer esse procedimento. O outro usuário, a Cláudia, vai trabalhar no pavimento 1 e 2. Então, aqui é usuária Cláudia. Ela vai abrir o modelo central. Da mesma forma que o outro usuário. Está aqui o arquivo central. Vejam, criar novo local. Então, cada um vai ter o seu local. A Cláudia vai ter o local dela e o César vai ter o local dele. Então, ela vai trabalhar no pavimento 1, que já está ativo aqui, e ele vai trabalhar no pavimento térreo. Então, agora essa usuária aqui vai pegar para ela o workset do pavimento 1 e 2. Veja lá, tá? Então, editável sim. Então, esse workset aqui passa a ser da Cláudia. Vou mostrar aqui para vocês que o arquivo local da Cláudia foi criado. Então, o nome do arquivo dela virou Escola Cláudia, tá? Ele põe um underline no nome do arquivo RVT com o nome do usuário, tá? E a mesma coisa aqui para o outro usuário César. A gente tem escola underline César, tá? Então, esse é o arquivo local do César. Se a gente for dar uma examinada na pasta dos meus documentos, a gente vai ver que aqui na minha máquina foi criado o arquivo local de cada um dos dois, olha. Escola César e Escola Cláudia. Esse é o arquivo local. Nesse exemplo, eles estão na mesma pasta, mas eles estariam em máquinas diferentes. É que aqui a gente está simulando numa mesma máquina para poder mostrar para vocês os dois usuários, tá bom? Muito bem. Vamos ver como é que fica agora o trabalho de edição desses worksets. Então, a Cláudia está trabalhando no pavimento 1 e o César está trabalhando no pavimento térreo. Então, aqui eu vou deixar no usuário da Cláudia o workset pavimento 1 e 2 ativo, tá? Então, se a gente selecionar um elemento aqui, uma parede aqui, no pavimento 1, como a gente já tinha separado anteriormente, a gente pode ver pelas propriedades que estão no workset pavimento 1 e 2, tá? Que é o workset da Cláudia, ok? Então, os elementos dela estão aqui. Se a gente selecionar uma linha de eixo, a gente vai ver que a linha de eixo continua no workset de linhas e eixos, tá? Se a gente entrar aqui no projeto, no usuário do César, que está com o pavimento térreo, e a gente pegar uma parede aqui, por exemplo, do pavimento térreo, a gente vai ver que ela está no workset do térreo, certinho como a gente configurou. Então, todos os elementos do César estão no workset do térreo. Se a gente pegar uma linha de eixo, ela vai estar no pavimento, no workset dos níveis e eixos, tá?
Então, agora, todo o trabalho que o César fizer aqui vai sair no workset do térreo. Por exemplo, se ele criar uma nova parede aqui, tá? Vou fazer uma nova parede aqui. Se a gente selecionar essa parede, ela já saiu no workset correto do térreo, ok? E assim por diante, qualquer elemento que eu colocar nesse projeto já vai sair no workset correto. Muito bem. O que vai acontecer se a Cláudia quiser alterar algum elemento do térreo, tá? Então, a Cláudia está trabalhando aqui no workset do primeiro e segundo pavimento. Vamos supor que ela ative o pavimento térreo, tá? Se ela selecionar qualquer elemento do pavimento térreo, vai vir uma marquinha aqui, tá? E ela vai ver que esse elemento está no workset do térreo, que não é o dela. E esse botão, essa marquinha, significa que ela não pode, que o workset não é dela e que ela não pode editar. Se ela for tentar apagar essa parede, tá? Eu vou clicar aqui no botão de apagar. O Revit vai dar uma mensagem de que esse elemento ela não pode editar, tá? Ela está falando que não é possível editar esse elemento até que o César salve novamente o elemento no arquivo central ou que recarregue o mais recente. Ou ela pode pedir uma solicitação para ele deixar que ela edite somente esse elemento. Então, vou colocar aqui uma solicitação. Então, vai mandar uma solicitação. Ó, a solicitação foi colocada aos usuários listados abaixo, que é o César, tá? Então, muito bem. Eu vou colocar aqui. Vou ativar a janela do César. Agora, olha lá, apareceu um pedido para o César, tá? Desse modelo central, qual é o elemento? Uma parede do térreo, tá? Solicitado por Cláudia, que ela está querendo editar. Então, ele pode conceder, tá? E lá já está mostrando qual é a parede, né? Ele pode clicar em mostrar e ele pode conceder, tá? Então, ele concedeu a ela o direito de alterar um elemento do workset dele, tá? E ela vai receber uma notificação.
Agora eu vou